Eu sou da... Então, sou- gente, bom dia novamente para todas vocês. É um prazer tê-las aqui. E aí eu vou pedir para a nossa querida Prícila dar início aqui aos nossos trabalhos semanais. Prícila, bom Oi, bom dia. dia. Então, o Pastorino hoje nos diz o seguinte: você que é professor, procure modelar seus alunos com seu próprio exemplo. O exemplo vale mais do que as palavras. Tenha paciência, responda de boa mente a todas as perguntas, porque os alunos são muito receptivos e ansiosos de aprender. Dê tudo o que pode. Entregue-se à sua profissão como um sacerdócio dos mais sublimes. E tenha a alegria de ver uma pleiade de jovens que trabalharão em benefício de todos e que foram formados por você. Bom, vou ter que dar minha parte e agradecer muitíssimo, entendeu? Que aquela coisa da sincronicidade está vindo de encontro a tudo que eu estou pensando essa semana, porque esse ano meu vai ser bem difícil, que eu tenho são 3 sextos anos com 10 alunos PCDs, então vai ser um ano de desafio mesmo, de muita, o que ela está dizendo, muita paciência, muita amorosidade, muita calma e tranquilidade. E obrigado à espiritualidade por vir de encontro às coisas que eu já estava pensando. Meu amor, você pode já fazer oração e dar início e vamos embora. Tá, então vamos lá para a nossa oração. E assim vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, nos conectarmos a Deus, esse Pai de amor, de bondade, de justiça infinita, nos conectarmos com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, com os espíritos benfeitores, responsáveis por este trabalho e pelo nosso anjo da guarda. Então, que possamos estar conectados, que possamos apreender esses ensinamentos e praticá-los no nosso dia a dia, com muito amor, com muita alegria, transformando os nossos corações e, consequentemente, transformando o nosso redor, melhorando a nossa energia vibratória, estando conectado com essa espiritualidade tão amorosa, que cuida de cada um de nós, com muito cuidado, com muito amor e com muito carinho. E assim, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor, que é o médico dos médicos, fluidifique as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E, Senhor, que essas bênçãos que serão derramadas sobre nós possam se estender a todos os nossos, aos moradores da nossa casa, aos nossos amores, aos nossos vizinhos, aqueles irmãos que estão desalentados e aqueles que estejam necessitados, Senhor, de um afago, de um abraço carinhoso que só o Senhor pode nos dar. E assim pedimos a permissão para iniciarmos nosso evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Hoje, dando continuidade, né, é Marcos 3, do 13 ao 17, que fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí na pesquisa de hoje, eu peguei o livro Vivendo com Jesus. O espírito é Amélia Rodrigues e o médium é Divaldo Franco, né? O capítulo fala Tormentosa Expectativa, em que ela diz o seguinte: desde quando era criança que ele sentia ser portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Tudo, porém, parecia conspirar de maneira oposta, pois que nascera em um lar gentil, sendo seu pai Zacarias um sacerdote respeitado e cumpridor dos deveres religiosos, fiel seguidor da tradição. O seu nascimento ocorrera de maneira especial, porquanto seus pais oravam sempre rogando que Deus lhe concedesse um filho.
No entanto, já desenganados da progenitura, seu pai tivera uma visão maravilhosa, quando fora colocar o incenso no vaso no altar do templo, aparecendo-lhe um anjo que lhe anunciou a chegada de um filho, mesmo com a idade avançada em que ambos se encontravam e a esterilidade de sua mulher Isabel. Deus ouvira suas preces e recompensava-os com a dádiva requerida. A sua infância transcorrera entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. Fascinavam as narrativas de Elias e Isaías de outros profetas a respeito do Messias que deveria vir para modificar as estruturas do seu tempo, concedendo a Israel liberdade anelada e dificilmente conseguida. À medida que crescera, mais se lhe fixara na mente a predestinação. E mesmo quando adormecido, vivenciava sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros, fulgurantes de luz apontando-lhe o futuro. Resolvera, por fim, meditar, abandonando o relativo conforto do lar, as convenções sociais e humanas, retirando-se para o deserto. No silêncio dos areais inclementes de sol e nas noites frias nas cavernas, vivendo frugalmente, procurava vencer o impositivo do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras de vida, e então descobrir qual era o mistério que deveria exercer. Sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra. O profeta Isaías afirmara: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Nota da autora espiritual, ele está entre parênteses. E ele deu-se conta que a mensagem referia-se a ele, a quem não se achava digno de atar os cordéis das suas sandálias. Agigantando-se a ideia nos refolhos da consciência, não teve dúvida. E porque a corrupção, a indiferença pelas criaturas pobres e sofredoras, confraternizar-se com a hediondez e o crime, ele resolveu-se por atender ao chamado, ao labor para o qual nascera. Mesmo no deserto, deu início à sua grandiosa missão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Outra observação do autor espiritual. Conclamava com voz eloquente. As pessoas que iam vê-lo e ouvi-lo ficavam atordoadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus. Conheciam o rei Herodes, torpe e indiferente ao destino do povo, que governava como fazia de igual maneira o representante do César. O soldo nesse mundo está assinalado pela traição, deboche, interesses vis, busca do poder e total egoísmo gerador de sobrevivência, no meio hostil em que todos se odeiam fraternalmente, sorrindo e lutando por tomar-lhes o lugar, desde que seja mais lendoso. A que reino ele se referiria? Pensavam seus ouvintes. A sua voz trombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significa a mudança do comportamento vicioso assumindo outro de características diferentes. Deveria ser de tal maneira significativo que, mais tarde, deveriam banhar-se nas águas do rio Jordão, simbolizando a purificação externa após a interior, assumindo nova identidade, tornando-se seres diferentes do anterior, homens novos. Ele próprio não sabia quem seria o Messias, cabendo-lhe somente anunciar a sua chegada na condição de preparador dos caminhos, abrindo as clareiras na mata escura das consciências atormentadas do seu tempo. À primeira vista, era um homem estranho, com vestes exóticas, constituída por peles de animais. Impressionava pela grandeza de que se revestia e causava temor. Continuava no seu desiderato, sem saber quando teria um encontro com aquele a quem amava sem conhecer, por quem daria a vida se fosse necessário. Tudo, porém, aconteceu repentinamente. Numa certa manhã encantadora de sol, quando a multidão se apinhava à margem do rio e ele ministrava suas orientações, batizando, ergueu a cabeça e o viu. Ele destacava-se no povaréu, tranquilo, com um leve sorriso bailando na face, caminhando na sua direção. Emocionou-se e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplavam o Messias que se lhe acercou, abrindo passagem com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu rapidamente, porquanto o estranho, que era seu primo em segundo grau, prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo.
Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, ele recusou-se e pediu-lhe: Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Selava com humildade o seu discurso de anunciação do profeta. Mas ele, bondoso e sábio, retrucou: Deixa por agora, porque assim nos convém manter a justiça. Outra nota da autora, que é Mateus, né? Referindo-se à tradição que anunciava como sinal da sua autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. Passados esses momentos gloriosos, ele sentiu que sua tarefa estava em pleno êxito e que poderia se tranquilizar. Espera aí que eu perdi aqui. Ai, peraí. Apertei aqui um negócio aqui. Está acabando já. As lutas, porém, eram ásperas e ele não silenciava diante do crime nem da ostentação, enquanto o sofrimento lapidava a alma do povo. Herodes mantinha relacionamento com a própria cunhada, que tomara do seu irmão, e ele passou a invectivar a conduta do governante odiento. Ele insultava essa conduta. Sempre que possível, exprobrava o seu comportamento moral e anunciava o fim do reinado, em face da chegada de uma nova era de justiça e amor. Quando as circunstâncias se tornaram severas demais, mesmo para o seu temperamento forte e sua austeridade, ele desejou ter certeza se o Messias era Jesus, porquanto todos comentavam seus feitos, enviando-lhe 2 discípulos para que lhe interrogassem. Os jovens foram e viram o que o mestre fazia. Acompanharam-lhe o ministério por alguns dias e retornaram com as boas notícias, mas ele já estava encarcerado por ordem do governante arbitrário, que o desejava silenciar com a prisão. Nenhuma prisão pode sufocar a verdade, mesmo quando esmague aquele que lhe é portador. Mas Queros era a fortaleza da maldade, onde se encontrava Herodes e sua corte devassa. Vítima da vilania de Herodíades, que pediu à filha Salomé a cabeça do profeta, após um festim de embriaguez e sensualidade, ele foi decapitado, depois de ter cumprido com o seu dever. Mas a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento, à renovação, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. Então, assim, ele cumpriu, né? João Batista, ela vem falando aqui muito bem, né? Que ele conseguiu cumprir a missão dele, né? E fala da questão de se recolher no deserto, que nós já vimos várias vezes que essa conexão, né? A ideia da conexão com Deus, ele faz a sua atividade. Esse batismo, como nós já falamos outras vezes, é algo interior e não exterior, né? E fala de Jesus e fala que a verdade não pode ser sufocada, né? E que o reino dos céus está preparado, né? Ele vem anunciando o reino dos céus, mas as pessoas não entendiam porque havia muita luta, né? No reinado de Herodes, mas a gente sabe que Deus está no comando de tudo. Acho que isso é o mais importante. Falei muito, gente, porque o texto era grande, mas era muito bonito. Então, esse texto, realmente muito bonito, você falou, ele se atém muito à figura de João Batista, né? Porque, se me lembro bem, a gente fez um estudo anterior até de como nasce João Batista, que é a simbologia de Zacarias, que representa o intelecto, que duvida da anunciação, então ele é silenciado, tanto que ele fica mudo, e ele vai se unir à intuição, que representa Isabel, e dessa união do intelecto com a intuição que vai nascer o homem novo, que João Batista representa esse homem novo, que é esse homem que vai buscar a espiritualidade ao invés de buscar as exterioridades que eram tão em voga na época. Na época, os rituais religiosos eram muito voltados para as exterioridades. Ele não, ele vai no caminho contrário do homem novo que busca a espiritualidade. É o que vai pregar no deserto, entre aspas, das consciências para anunciar a chegada de Jesus, o Cristo divino. Se eu me lembro, é mais ou menos isso, né? Janete ou Mercedes, querem comentar alguma coisa agora ou esperam para depois que eu leia a mensagem? Não, eu não vou comentar, não. Estou prestando atenção, mas pode deixar. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu tiver foi boba, vocês por favor, me corrijam. Quando João Batista
vai batizar as pessoas, né? Antes de Jesus, ele já batizava outras pessoas. É uma ritualística onde se materializa até de uma forma de um choque, colocando na água, né? Que os evangélicos até hoje fazem esse ritual. Mas não seria assim um impacto muito grande, de uma forma assim, para despertar, para acordar. Ainda não seria uma necessidade dessa materialização da espiritualidade? Me corrijam ou me orientem, por favor. Então, o que a gente aprendeu em estudos anteriores aqui, principalmente na parte do pastorino, é o seguinte, que esse mergulhar na água simboliza justamente o mergulhar na Boa Nova, o mergulhar no Evangelho, mas esse Evangelho entre aspas, é o mergulhar na mensagem de amor. Porque a gente já viu várias vezes que esse Evangelho, essa mensagem de amor, já vem sido trazida há muito tempo para a humanidade. Então, esse mergulho material, que é na água, na realidade, é mergulho na água da Boa Nova, entendeu? Mas eu acho que isso que você levanta da coisa do choque para despertar, porque o que a gente faz de manhã para despertar do nosso entorpecimento da noite? A gente lava, no mínimo, lava o rosto, né? Depois a gente vai tomar banho, geralmente é o que se deve fazer. Mas primeiro a gente lava o rosto para ter aquele despertar que a gente ainda está no estado de torpor entre o sonho e a realidade. Eu acho que procede muito essa tua observação, que realmente tem essa parte também material de tomar o choque ali, até porque são águas frias, né? É tipo, acorda aí, ó, acorda aí para a realidade da vida. Eu acho que essa simbologia acompanha as religiões de fundo cristão até hoje, né? Não só na pia batismal do catolicismo, mas também no mergulho mais completo que se faz dentro das igrejas protestantes. Concordo plenamente, mas trago essa história do mergulhar enquanto simbologia de mergulhar na Boa Nova. Ok? Satisfiz? Essa analogia sua com o despertar da manhã e com o despertar espiritual foi bem inteligente, bem interessante. Vou refletir sobre isso. Tá bom, então, obrigada. Então, posso ir para o pastorino? Pode? Então, vamos lá, gente. No mergulho de Jesus, encontramos farto material de estudo. Diz a teosofia que, no momento do mergulho, o espírito de Jesus saiu do corpo, deixando para que nele entrasse, como entrou o espírito do Cristo, que aí permaneceu até o momento da crucificação. Aqui, já nesse primeiro parágrafo, eu acho que já dá para parar e a gente pensar muito nisso, que Jesus é a personalidade. Jesus é aquele que nasceu filho de Maria, enteado, ou filho de José, como queira, não vou entrar nessa questão, mas é o sujeito, a personalidade. A partir do momento aí, pode entrar com essa analogia da Janete, do despertar espiritual, de qualquer forma, sendo um mergulho, seja qual for a simbologia do despertar espiritual, entra, não entra, se completa, se revela o espírito do Cristo. Jesus é a personalidade transitória e material e Cristo, essa individualidade eterna que nos guia até hoje, que aí permaneceu até o momento da crucificação. A ideia está expressa de maneira incompreensível, mas, assim mesmo, através dessas palavras, percebemos a realidade do que houve. Jesus, como personalidade, manifestou tão grande humildade que se aniquilou a si mesmo. E o aniquilamento da personalidade pela renúncia a qualquer vaidade e orgulho foi tão grande que não mais agiu daí por diante. E isso fez que, através de Jesus, só aparecesse, só agisse o seu Cristo interno, isto é, a sua individualidade crística, o seu eu divino. Essa é a meta de todas as criaturas. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Está em Mateus 16, 24. E aqui eu vou parar até para lembrar um pouco o que a própria Pri falou sobre João Batista. João Batista nasce numa família de Zacarias e Isabel que era, a gente pode dizer até que de certa forma abastada, e ele renuncia a tudo, ele vai se vestir de peles,
ele vai simplesmente se recolher ao deserto, vai se alimentar de maneira frugal, porque ele também está renunciando à personalidade de João Batista para se tornar essa individualidade que é o antecessor, o mensageiro que vem abrir o caminho para Cristo. Aí eu também vou fazer uma outra analogia do próprio tão querido por nós, São Francisco de Assis, que também ele vai aniquilar a personalidade dele, né, como herdeiro de fábrica, como guerreiro de Idade Média, para se tornar Francisco, o poverello, que é aquele que segue o Cristo. Então, vamos adiante. Seguir-me negue-se a si mesmo, anule sua personalidade, com a humildade máxima, e então poderá seguir a mesma estrada que Jesus, que a viveu antes para dar-nos o exemplo vivo e palpitante da humildade e aniquilamento. João Batista é o protótipo da personalidade já espiritualizada. Nasce antes de Jesus, o que exprime que a evolução da personalidade se dá antes da individualidade. João é a voz que clama preparando o caminho para o Senhor, ou seja, para a individualidade. Daí dizer é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, João, a personalidade, diminua. Não for esse o sentido, haveria contradição com o que foi antes dito. É tão grande que não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Se já era tão superior a João, por que teria de que crescer? E se João era tão pequeno, por que teria que diminuir? Então, não se refere à personalidade de Jesus e a de João Batista. Se refere a João Batista representando ainda a personalidade que precisa diminuir para que a individualidade representada na figura de Jesus possa crescer. A personalidade, e a gente já vem dizendo isso aqui há vários estudos, a personalidade que representa o nosso ego, que é o nosso ego que vive sendo ferido, tem que diminuir para que a nossa individualidade crítica possa crescer. Não seria o caso de João dever progredir, aperfeiçoar-se, crescer para tornar-se grande como Jesus? A meta não é o crescimento espiritual, mas aí se trata da oposição entre a personalidade e a individualidade. Para que a segunda cresça, só há um caminho, é fazer que a primeira diminua até anular-se. Só assim podemos compreender essa frase de João. O intelecto iluminado de João percebe a luz da verdade, a bondade do amor e o fogo do poder de Cristo, e o anuncia como o Cordeiro de Deus, pregando a necessidade da metanoia, isto é, da reforma mental. Vou parar um pouquinho e voltar. Que o anuncia como o Cordeiro de Cristo. O que é o Cordeiro naquela época? O Cordeiro era o animal que era sacrificado em honra a Deus. Então, ali, quando ele o anuncia como Cordeiro de Cristo, é aquele que vem, que já vem disposto ao sacrifício maior, em honra a Deus, quer dizer, ao sacrifício total da personalidade, que vai ser sacrificada, e aí, no sentido totalmente literal de destruição material, totalmente material daquele corpo, em honra de Deus. Pregando a necessidade da metanoia, isto é, da reforma mental, a fim de perceber o reino de Deus, que diz ele se aproxima de vós, ou melhor, porque estás prestes a penetrar os mistérios recônditos do Eu Supremo. O conhecido batismo deve ser entendido no sentido real e pleno da origem grega, mergulho. Com efeito, é um mergulho consciente na presença de Deus dentro de nós, em nosso coração. Mergulho esse que dá o desenvolvimento pleno à individualidade, ao espírito. João, a personalidade, só realiza o mergulho na água. É um mergulho exterior. Mas Jesus, a individualidade, veio exemplificar-nos o mergulho no fogo. Quando a criatura dá esse mergulho profundo, o Espírito de Deus desce sobre ele e nele permanece porque a união é definitiva e absorvente. Para conseguir-se o mergulho, temos que ir ao encontro de Deus em nosso coração, mas também temos que aguardar que Deus desça até nós, ou seja, temos que esperar a ação da graça, para então realizar-se o encontro sublime. A forma de pomba, percebida pelo batismo,
Só um momentinho, deixa eu tirar meu querido filhote aqui, que está em cima do meu texto. Desculpe. Deixa eu me encontrar aqui. Tananá, tananá. A forma de pomba, percebida pelo Batista e por ele salientada, simboliza a paz interior permanente. Essa paz que o mundo não dá. E a voz divina revela aos ouvidos internos do mensageiro, como o filho amado, como o escolhido, confessando-se satisfeito com ele. Aqui eu vou fazer um adendo que eu não trouxe, mas que Pastorino salientou antes. Essa voz ouvida, esse é o meu filho tão amado e nele que me comprazo, gente, não é necessariamente de Deus. Porque a gente, eu acho que nem dá para você imaginar Deus falando algum idioma terrestre. Esse filho amado é como até nossos guias, como os espíritos superiores, quando vêm trazer mensagens, nos chamam, meu filho. Até a gente como professora, né, Priscila? Quantas vezes a gente chama um aluno de meu filho? Chamar esse meu filho é que a gente chama carinhosamente qualquer pessoa por quem a gente tem apreço. Então, não precisa levar, mais uma coisa que não se deve levar ao pé da letra de achar que é voz divina, porque eu acho que isso aí é diminuir a grandeza divina, tentando trazer ele para o universo da nossa pequenez. Continuando. Isso daí pode causar também polêmica, mas deixa eu continuar. E a voz divina revela aos ouvidos internos do mensageiro, como o filho amado, como o escolhido, confessando-se satisfeito com ele. Esse mergulho foi compreendido por Paulo de Tarso. Escreveu ele: todos quantos fostes mergulhados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desde que o homem mergulha em seu íntimo, passa a ser revestido do Cristo interno, como foi Jesus. Quase que o interior se torna exterior, e a personalidade, ao anular-se, cede lugar à individualidade que começa a manifestar-se internamente. Não sou mais eu, personalidade. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo, ou seja, a individualidade que vive em mim. É o que Paulo falou lá em Gálatas 2:20. E acrescenta: agora Cristo será engrandecido em meu corpo, ou seja, em minha personalidade, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo, e o morrer, ou seja, o morrer, a personalidade, é lucro. E explica: por isso, nós, de agora em diante, não conhecemos a ninguém segundo a carne, ou seja, segundo a personalidade, ainda que tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne. Agora, contudo, não o conhecemos mais desse modo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passou o que era velho e se fez novo. Esclarece mais, pois morrestes na personalidade e vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. E Pedro, apóstolo, localizando a centelha divina no coração, aconselha: santificai Cristo em vossos corações. Nesse estado, após o mergulho interno no coração, a criatura passa a ser o escolhido, ou o filho de Deus, porque purificou, ou seja, santificou seu coração de todo apego personalístico. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. E estão como a pomba da paz divina permanente, pacificando-se e pacificando a todos. Aí ele cita de novo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E assim perdem o apego a pai, a mãe, a esposa, a filhos e a si mesmos, e seguem ao Cristo interno em seus corações. Quem ama ou se apega a seu pai, ou ao seu filho, ou à filha mais do que a mim, Cristo não é digno de mim. O que acha sua vida, ou seja, a sua vida personalística, perdê-la, porque morrerá um dia. Mas o que perde, ou seja, renuncia a sua vida personalística por minha causa, achará o homem que atingiu esse ápice sublime, no mergulho dentro do seu espírito do fogo da centelha, tira o erro do mundo, liquidai o que seu karma, e por seu exemplo de amor e humildade, revela a todos o caminho certo, o caminho Cristo, que leva à verdade e à vida. Paulo ainda explica: ou ignorais que todos os que fomos mergulhados em Cristo Jesus, mergulhamos na morte dele. Quer dizer que
que tomam contato com a individualidade fizeram a personalidade perecer crucificada na carne. A cruz é o símbolo do corpo, de pernas juntas e braços abertos, e exprime o quaternário inferior da personalidade, o corpo denso, duplo etérico, corpo astral e intelecto. Ou seja, é preciso crucificar esse quaternário inferior para que ascenda esse quaternário superior, ou seja, a nossa espiritualidade mais profunda. Por isso, num só Espírito, Cristo, fomos todos nós mergulhados num corpo. A comparação do mergulho no Espírito é feita exemplificando-se com o ato oposto, quando o Espírito mergulha no corpo, na reencarnação, assim como ao nascer o Espírito mergulha na carne. Assim nós todos, embora ainda crucificados na carne, teremos que mergulhar a personalidade no Espírito e no fogo, fazendo que essa personalidade se aniquile, se anule e pereça. E, com isso, essa personalidade será tirado o erro do mundo, porque ninguém mais terá pruridos de vaidade, nem sentirá amor próprio, nem sentirá orgulho ferido, nem se magoará, porque sabe que nada externo poderá atingir seu verdadeiro eu, que está em Cristo. Eu acho que ele colocou de maneira lindamente isso tudo, né? Acho que para lá de claro como é que é feito visto esse batismo de Jesus como sendo essa renovação ou essa transformação da personalidade para individualidade. É quando a personalidade chega daqui, eu não passo daqui, aqui eu me anulo para que essa individualidade surja, cresça. Aberto aí para que vocês possam falar, porque a gente só tem 5 minutos e meio. Também foi um texto bom. Eu me calo diante de belo texto que você leu. Obrigada. A Pastorina é maravilhosa. Eu estava com saudade de ouvir coisas assim. Despeito. Bem-vinda de volta. Mercedes? Eu me calo também. Viva a Pastorina. Pri. Bora, Pri. Abre esse som aí. Não tem essa questão toda, o Pastorino sintetiza muito bem, né? Essa questão da conexão com Deus, dessa transformação, né? Quando ele fala da personalidade que tem que ser diminuída, que é o nosso ego, e crescer a individualidade crística, né? Não se apegando ao que nós temos aqui ao que nós temos, não, ao que Deus nos empresta, né? Porque tudo que nós temos aqui é um empréstimo, né? Que Deus nos oferta. E quando a gente retorna para a vida espiritual, fica tudo aqui, né? O que a gente leva nós levamos as nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Eu vou ter que vou chamar a atenção de novo para uma coisa, já que eu estou com 3 mães aqui, né? 2 já avós, para falar de novo algo que eu vivo falando, vou falar novamente. Um amor materno, que é um amor faca de 2 gumes, que é tanto aquele maravilhoso quanto ensina a ser o amor sem interesse, desprendido, supremo, que ninguém ama tanto quanto uma mãe ama seu filho, mas tem um lado perigoso, que pode também ser um amor de muito apego. E aqui ele está dizendo que o apego vai em sentido contrário. O apego é personalístico. É quando o filho é meu, eu esqueço que o filho é de Deus. Que é como você está falando, é um empréstimo só. Eu só sou tutora desse ser. Então, é esse amor materno que aí tem esses 2 lados, que é da sublimação, mas se você bobear, pode ser também justamente o contrário, do apego. Você pode... É o caminho para a individualidade, mas que pode ser um apego personalístico. Ou seja, é uma coisa sublime, mas que pode ser perigosa. Eu acho assim fantástico. Eu admiro mega a maternidade, como eu falei, não é para mim, eu não tive essa capacidade, tive a humildade de reconhecer que eu não tinha essa grandeza, mas admiro muito mas acho muito perigoso também, porque é muito fácil cair nesse apego. É muito, muito fácil de cair no apego do filho é meu. E aí perde um filho, aí se revolta contra Deus. Por que que o Senhor fez isso com meu filho? Porque tirou o filho de mim e tudo mais. Porque quem se revolta é a personalidade que se apegou. Não é a individualidade que entendeu que, na realidade, somos todos irmãos. Só estamos em posições diferentes momentaneamente. A Janete hoje é mãe. Aí daria uma reunião, outro Zoom,
marca, porque eu estou aqui, eu estou engasgada, querendo falar e não posso. Então, É uma boa ideia, boa ideia. Ah. Eu vou pedir para ela encerrar com a nossa oração e a gente, uma hora dessa, vai fazer um sobre a maternidade. Prícila, 2 minutos só, por favor, encerrar para nós. Tá, vou fazer uma oração breve. Então, assim, agradecemos a Deus por essa oportunidade benfazeja, por esses irmãos benfazejos que estão junto de nós, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos abençoando, que possamos entender esse verdadeiro batismo, transformando os nossos corações, transformando as nossas atitudes, lembrando que ainda somos falhos, né? Mas que hoje somos melhores do que ontem e amanhã devemos ser melhores do que hoje. E assim, Senhor, com essa gratidão, né, nós te pedimos que essas bênçãos que foram jorradas sobre nós possam se espalhar a todos os irmãos que se encontram aqui na terra, que todos possam ser abraçados, que todos possam se sentir abençoados por esse Deus de amor infinito, de bondade e de justiça. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para terminarmos o Evangelho, mas que possamos estar com os nossos corações conectados contigo, Senhor, em cada instante das nossas vidas, principalmente naqueles mais difíceis. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tá acabando, mas fica a sugestão. O que vocês acham da próxima reunião, a gente falar sobre maternidade? eu topo. Fechado? Então, vamos fazer nossas pesquisas e vamos trazer sobre essa complexidade maravilhosa que é o sentimento materno. Tá? Ok. Amores, então, ó, beijo no coração que já vai cair mesmo, tá? Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Semana que vem.